Olá, para quem não me conhece, meu nome é Edilson. Eu queria pedir que vocês assistam esse vídeo, que hoje eu vou falar de uma história real, fé, o milagre que aconteceu. Então, se você não é inscrito no meu canal, já corre lá e se inscreve, @Edilson Carvalho 2446 e bem-vindo ao nosso vídeo. Bem, o que eu quero falar para vocês, gente, que a fé, ela é muito difícil quando a gente está num problema bem sério. Você, a fé não te abalar, a nossa fé fica abalada. Hoje eu estou muito feliz porque eu vou casar meu sobrinho, que é resultado, é fruto de fé. Meu irmão, o pai dele, ficou noivo, e quando ele ficou noivo, ele descobriu que estava com tuberculose. Então, assim, gente, muita coisa mudou nessa doença, né, tuberculose. E quando minha mãe levou ele no médico, porque era no interior dos interior, então coisa muito difícil, isso há 23 anos atrás, então assim, era muito difícil. Mas aí minha mãe conseguiu levar ele em Parnaíba, aí o médico falou, olha, o caso dele é muito sério, leve ele agora para Teresina, porque a pneumonia dele tá quase estrangulando. Assim, quase se rompendo e que foi o que aconteceu. Minha mãe é uma mulher também, por mais que ela esteja cega hoje, mas ela é uma pessoa de fé. Ela foi na igreja, os irmãos ajudaram, arrecadaram um dia, levaram ele para Teresina. Quando chegou em Teresina, o médico operar já. Meu irmão, ele tem um corte nas costas enorme da cirurgia. Porque tiveram que lavar o pulmão dele para poder fazer a cirurgia, porque estava tudo... Para você ter uma ideia, assim, eu falo que quando meu irmão, eu não sei, hoje ele é pastor, eu não sei se ele dá o testemunho dele na igreja, assim, mas eu falo, se eu não conhecesse o meu irmão e ouvisse o testemunho dele, eu ia falar assim, esse pastor tá falando essas coisas aí pra mim me converter, pra ficar na igreja dele. Porque assim, gente, foi uma coisa assim, tão de Deus. É, ele... Aí minha mãe conseguiu o dinheiro, levou ele pra Teresina, quando chegou lá os médicos falaram, operar já. Operaram ele, só que ele ficou 3 meses na UTI. E minha mãe tá na casa de um, na casa de outro. E aí, quando ele voltou para casa, ele voltou... Assim, aparentemente, parecia que ele estava bem, né? Só que ele voltou sondado. E aí, como um dia ele foi tirar a sonda, aí voltou para casa de novo. E aí a minha mãe falou assim, aí ele me deu uma melhorada, casou, só que ele tem dificuldade para fazer xixi, né? Para urinar. Então, voltou no médico, minha mãe conseguiu levar ele, e aí chegou lá o médico e falou, olha, o problema dele não tem jeito. O problema dele, ele tem no canal da urina, por que ele tá tendo essa infecção renal, e tudo, porque ele não sai a urina toda e o xixi volta para os rins, então virava aquela infecção, né? E aí minha mãe falou assim, mas doutor, o que eu posso fazer pelo meu filho? Ele falou, nada. Ele criou 3 carnes no canal da urina. Então assim, uma carne aqui, uma aqui, outra aqui. E aí ele não conseguia fazer xixi. E aí ele foi, aí tá, voltou pro interior, né? Ficou lá esperando Deus e Deus. Aí
ele começou, e eu nem conhecia a esposa dele. Ele casou com a minha cunhada, essa que é minha cunhada, que é mãe do que vai casar hoje. É, é o, a minha mãe falou assim, minha filha, ela é uma menina novinha, ela tem 16 anos, mas eles querem ir para Brasília, para sua casa, para ele, porque ele disse que aí vai ficar bom. Aí, como nesse tempo não tinha auxílio, não tinha essas coisas que tem hoje, nada, nada, né? Então, é, a minha mãe falou assim, você pode mandar a passagem de dois, porque a mãe achava que ela vinha com ele, né? Aí eu falei, tá, mãe, eu vou mandar. Aí mandei duas passagens de ônibus, né, para comprar de ônibus. Minha mãe foi lá e ele falava direto que queria vir, queria vir. Aí as pessoas falavam assim. Aí minha mãe começou a falar para as pessoas, né, que ele vinha para cá. E aí as pessoas falavam assim, não, ele tá muito, porque cada dia, gente, eu imagino, a pessoa com infecção, febre muito alta, não conseguia fazer xixi, era igual conta-gota, sabe? Aí as pessoas iam visitar ele, aí a minha falaram assim para minha mãe chegou a ouvir isso, por que que você não pega o dinheiro que a sua filha mandou e já guarda pro velório dele? Nossa, minha mãe chorava, chorava. Sei que chegou o grande dia da viagem. E a minha mãe falou, eu vou. Aí ele muito debilitado, mas aí acharam uma enfermeira lá, deram um soro para ele. E aí todo mundo falava que ele ia morrer na estrada. Minha mãe chorava porque com medo dele, realmente dele morrer. E como que ia fazer com esse corpo na estrada do Piauí para Brasília? Só que aí ele, na hora de decidir, a esposa dele veio com ele. Quando ele chegou aqui em casa, gente, eu levei um susto, porque ele era muito magro, pálido, uma pessoa assim que eu olhei e falei, realmente não tem jeito. E aí eu e meu esposo, a gente dormiu na fila de um hospital aqui em Brasília, no HUB, para conseguir uma consulta, porque ele disse que era um dos melhores médicos urologistas aqui de Brasília. A gente dormiu nessa fila no mês de junho para conseguir a consulta para setembro. Nesse intervalo, gente, foram várias internações dele, foram várias coisas, sabe? Até chegar o grande dia da consulta. Quando chegou, ele ainda muito magro e tudo. E aí o médico, porque todos os médicos que ele ia falavam, olha, seu caso não tem jeito. Seu irmão não tem jeito, o caso dele. Porque mesmo que fizesse alguma coisa, mas a carne crescia dentro do canal da urina, não tinha como costurar, né? Então ele chegou o grande dia da consulta com o doutor Evandro. Então ele tinha muitas raio-x já nesse tempo todo que ele tinha feito. Então o doutor Evandro olhou para as raio-x e falou assim, teu caso é só isso? Liga na minha clínica, eu te opero amanhã. Falei, doutor, a gente não tem dinheiro para fazer a cirurgia amanhã. Ele falou, não estou falando de dinheiro, eu estou falando que eu vou operar seu irmão. E, nossa, aquilo me deu um baque assim, sabe? Mas aí liguei, no outro dia nós fomos, aí, e eu nervosa, eu subi, fui tomar um leite com canela, porque eu tava nervosa. E aí, quando eu desci, ele já tava lá embaixo. Aí eu falei, como é que foi essa cirurgia? Já? Aí ele já. Gente, ele colocou um ferro, né, no canal da urina, abriu, colocou a sonda e mandou para casa. E aí, quando chegamos em casa, a anestesia começou a funcionar, porque lá era assim, era uma clínica, hoje é um grande hospital, Hospital Urológico de Brasília, um dos maiores referências aqui em Brasília, mas nesse tempo era só uma clínica, e eram quatro sócios, o doutor Evandro era um deles, né? Era o que mandava mais, assim. Aí, quando chegou aqui, ele tremia muito, muito, muito. Eu, doutor, ele tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Ele falou, não, é anestesia e é porque ele tá muito fraco, mas ele vai resistir.
E aí, gente, no meio disso tudo, daria assim vários vídeos essa história, mas é, ele aí ele ficou fazendo de 15 em 15 dias, fazendo as dilatações, vinha para casa sondado. Só que o doutor Evandro falava, ele era bem assim, sabe? Ele falava assim, olha, você nunca vai ser pai, porque é impossível você ser pai. E falava lá, né, por que ele não queria ser pai. Até que um dia eu cheguei para ele e falei assim, doutor Evandro, isso várias internações, gente, eu ficava à noite assim olhando para ele, entre essas internações dele, entendeu? Que foram várias. E aí eu falava assim, doutor Evandro, não tem um jeito de fazer uma cirurgia para ele não passar por esse processo de 15 em 15 dias? Ele falou assim, tem. Só que é assim, 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 e se vocês quiserem, vocês vão ter que assinar um termo de responsabilidade que ele quer fazer a cirurgia. E aí eu e meu irmão assinamos o termo. Ele disse que assim, aí como na época eu já tinha virado hospital, e aí o doutor Evandro falou assim, olha, eu vou mandar para o hospital de base uma equipe minha que trabalha lá, vai operar ele, vai demorar de 5 horas, de 4 a 5 horas de cirurgia. Nós vamos tirar toda a mucosa dele e fazer um enxerto no canal da urina. Vamos tentar ver se dá certo. Não é certeza que vai dar certo. Beleza, a gente assinou e tudo. E minha mãe, tadinha, no joelho. No joelho, no joelho, no joelho, porque ela não podia fazer mais nada. Então era só orar, orar, pedir, clamar e só. E eu aqui na luta. Na época eu era vendedora no Venâncio 2000. E eu saía do meu plano, terminar minha carga horária, eu ia para o hospital. E aí a cirurgia dele durou 7 horas. Quando foi no outro dia eu fui visitar ele. E aí eu não lembrava, era muita coisa, eu não lembrava que ele tinha tirado a mucosa toda, né? E aí meu filho gosta muito dele, sabe? Assim, tem muita consideração por ele. Meu filho falou, mãe, eu quero ver meu tio, eu quero ver meu tio. E aí consegui subir com meu filho. Na época acho que ele tinha 7 aninhos. E aí eu consegui subir com ele. Quando meu filho chegou lá em cima, meu filho falou assim, mãe, como o rosto do meu tio tá inchado. E aí não era para ele ter falado, mas criança sai assim, sabe? Eu errei por ter levado e não ter falado, nem lembrava. Aí quando ele chegou em casa, aí o médico deu alta e tudo. Quando ele chegou em casa, eu vi que a perna dele estava muito inchada. Aí eu falei assim, olha, não vai não faz esforço que sua perna está muito inchada. Gente, à noite ele gritava de dor. Levamos para o hospital de novo. Chegou lá, trombose. Muito remédio, afinou demais o sangue dele. Ficou mais um mês internado. E aí, quando ele saiu do hospital, ele ficou mais um mês internado, né? Então, ele já estava assim, a internação para ele já era... Então, depois dessa cirurgia, que graças a Deus deu certo, um dia passaram-se meses, né? Ele cuidando da trombose e tudo, aí passaram-se meses, minha cunhada grávida. Gente, ali foi um milagre. Eu falo, Davi é um milagre, mas ele é um milagre mesmo. Minha cunhada grávida. Aí meu irmão olhou para mim e falou assim, e agora? Eu não tenho emprego. Porque aqui em casa, quando eles chegaram, gente, para vocês terem uma ideia, eu tive que pedir uma máquina emprestada, a PMB, porque tinha que ser 2 máquinas de lavar, porque xixi de adulto fede muito, e com infecção fede assim uma coisa de horrores. Então, todo dia, aí foi que eu fui conhecer minha cunhada, né? E todo dia ela batia muito lençol, as coisas dele, a fralda, tinha que trocar. Gente, era uma coisa assim... que tem hora que eu falo assim, gente, a gente não passou por tudo isso. E aí eu falei assim, olha, uma coisa eu te garanto,
não vai faltar nada pro seu filho. E aí eu fui comprando as coisas, e minha cunhada aqui cuidando da casa enquanto eu trabalhava. E eu lembro que quando ele tava com o enxoval já todo pronto, né? Já tinha as coisinhas tudo, né, pra ganhar ele. Aí ele falou assim, eu sei que você faz mais do que você pode por mim e tudo, mas eu não poder nem comprar o carrinho para carregar meu filho. Gente, aí eu fui esse mês, eu lutei, eu vendi, eu fiz hora extra, eu fiz tudo para comprar o carrinho. Aí fui lá na loja, eu separei o carrinho, eu falei, moça, é esse aqui que eu quero. Tal dia eu venho pegar, que era o dia do meu pagamento. No dia que eu recebi meu pagamento, eu fui correndo e peguei o carrinho. Aí liguei para ele já estava já bem, andando, sabe, tudo, já estava já começando a ter uma vida normal. E aí eu falei pra ele, me espera na parada. Aí, porque não é longe aqui da minha casa, né? Aí ele me esperou. Gente, quando ele viu o carrinho do filho dele, foi uma felicidade tão grande, mas tão grande. Aí eu falei assim, olha, enquanto eu viver, não vai faltar nada pro Davi. E hoje, gente, eu não vou me emocionar, mas hoje ele tá casando. Desculpem. Eu prometi que eu não ia chorar. Então, eu sou madrinha, porque pra mim ele é um filho. E assim, ele tá casando. Ontem foi o casamento dele no civil, né? E eu não pude ir porque eu tava trabalhando. Mas hoje eu vou como madrinha e mãe, assim. Eu falo pra Cleide, é dividido, nós duas, ele. Mas o Davi é um amor de menino. Toca bateria, assim, que no dia que eu vi ele tocando bateria na igreja, gente, eu fiquei apaixonada. Eu falei, meu Deus, Deus. Então, gente, eu poderia, assim, é uma história muito grande de anos, entendeu? Assim, que a gente passou de luta. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, quando a gente tem fé, meu irmão é de uma fé, minha mãe mesmo cega, ela é de uma fé e ele nunca se abalou assim, sabe? Ele teve medo da morte? Teve, até Jesus teve, né? Mas ele, depois, ele falava pra mim, ele falava assim, tinha dias que eu pensava assim, hoje eu não saio mais daqui do hospital. Eu, e eu pensava, eu ficava a noite toda olhando pra ele, num dia mesmo que ele quase perde o rim, é, eu olhava para ele e pensava, como eu vou falar para minha mãe que ele faleceu? Eu ficava a noite toda pensando, como era que eu falava, dar essa notícia para minha mãe, né? Mas, graças a Deus, graças às orações, graças à fé, e aí sempre ele passava para você ver o que é a fé, como Deus trabalha. Gente, Deus trabalha, a gente fica aflito, agoniado diante de um problema. Deus já tem as respostas para tudo. Esse doutor Evandro, ele era um médico muito conceituado, ele era humano mesmo, humano. Além dele ser médico, ser dono de um hospital com os outros sócios, mas assim, ele era um homem humano. Ele cuidou do meu irmão, ele nunca assim, nos procedimentos, ele cobrava o que ele usava, que na época era R$ 29 só. E aí, meu irmão sempre passava lá para falar com ele, agradecer, né? Porque depois de Deus foi ele que trouxe a cura pro meu irmão. E aí, um dia meu irmão chega, tá lá a placa, o doutor Evandro faleceu. Aí meu irmão nem acreditou, entrou, perguntou para a secretária, falou, faleceu de acidente de carro, um homem jovem, com todo o talento. Então, assim, Deus tem os planos dele, porque Deus curou meu irmão, mas o doutor Evandro foi embora no acidente de carro. Então, gente, é isso que eu quero passar para vocês. Estou muito feliz por ir casar hoje, meu sobrinho casou ontem no civil, mas hoje vai ser a cerimônia. Vou gravar para vocês a cerimônia lá na igreja dele, que hoje meu irmão é pastor. Tá gordo até demais agora, ele vive tentando, porque assim, dos problemas tudo, hoje ele tem pressão alta, né? Tem gota,
Mas isso aí é perto de quem ia morrer há 23 anos atrás, então tem só que agradecer. E é isso, gente. Assista esse vídeo, porque a fé, gente, é a melhor coisa do mundo. Hoje, meu irmão, ele se curou e ele vive 100% para Deus. Ele trabalha, lógico, mas ele vive para agradecer, para levar a palavra para as pessoas, uma palavra de fé, uma palavra de conforto.